contigo, nossa eterna gratidão. Ajuda a manter as atividades da casa, paga alguns despesas, ainda sai alimentar. É um outro convite, já foi feito diversas vezes, para que a gente possa ir ao cinema, assistir o filme medieval, levar uma garrafa com água mineral, porque a gente se desidrata lá, né? Chora muito. Então, é um fenômeno muito fundado, né? Todo mundo entra bom, fica gripado, porque o tempo todo mundo viu a água e o lenço, que vale a pena. Eu acho que foi o melhor filme espírita que eu assisti até hoje. História bonita. Vamos ficar aqui com o nosso conclusão. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos, né? Porque bem-vindo é todo o que vem em nome do nosso Mestre Jesus. Que o nosso Mestre Jesus possa nos assistir através dos seus prepostos aqui presentes, possa nos intuir, possa nos ajudar a divulgar as mensagens que preparamos para conversarmos sobre elas nesta noite. O nosso agradecimento à direção da casa pela oportunidade, ao nosso anjo da guarda, aos irmãos espíritos que conduzem os destinos da casa e a vocês, né, que vieram aqui nesta noite nos prestigiar, nos escutar. Nesses tempos onde está muito comum a gente ouvir não está fácil para ninguém, e é uma verdade, né? Hoje a gente, no rádio, na TV, na internet, em qualquer lugar que a gente está, volta e meia escuta alguém repetindo esta frase: não está fácil para ninguém. De fato, não está. Estamos no meio de uma reforma, e quando a gente está no meio da reforma, uma coisa que foi iniciada e que a gente, de certa forma, se formos observar só pelo lado material, podemos até imaginar que não temos para onde ir ou não sabemos onde vamos chegar. No entanto, resta-nos ter fé em Deus, esperança de tempos melhores, acreditar nas promessas do Evangelho, acreditar nos ensinamentos espíritas, nas tantas mensagens que os bons espíritos nos trazem. Muito embora a gente diga que hoje está muito difícil, que está muito complicado, mas quando a gente vai se ater a dedicar um pouco do nosso tempo a assistir bons filmes, escutar boa música, nos dedicar a boas leituras, a gente vai perceber que as coisas não estão tão ruins assim. Se a gente observar bem, nós já passamos tempos piores. Hoje nós estamos já vislumbrando o resultado, vislumbrando o que teremos nos próximos anos. Claro que não vai ser agora, 2020. Não vai ser ainda em 2019, mas tudo está se construindo, tudo está se arrumando para que nós tenhamos um mundo melhor, um mundo de leis mais rígidas, um mundo onde a gente está vendo tantos que há tão pouco tempo eram considerados impunes, tantos resultados positivos de coisas que estão sendo tomadas, das leis que estão sendo cumpridas, das tantas coisas que estão se arrumando, da corrupção que de uma forma ou de outra está sendo combatida, da educação que, bom ou mal, está sendo feita, da saúde que merece, lógico, mais cuidados, mais investimentos, mas que
muitos já não esperam, né? Sentados como a gente fazia há pouco tempo atrás, esperar adoecer para poder procurar o médico ou procurar o tratamento. Muita gente já está buscando hoje as formas alternativas, uma caminhada, se cuidando melhor da alimentação, da respiração, cuidando dos pensamentos. E dentre as tantas coisas, aos tantos ensinamentos que Emmanuel nos traz hoje, que eu fui, além da lição que já foi lida aqui agora, eu trouxe também algumas mensagens, alguns ensinamentos de Emmanuel, onde ele vai nos dando direcionamentos perfeitamente possíveis de serem tomados, perfeitamente possíveis de serem feitos, que não exige grande esforço, que não exige grande investimento, que na maioria das vezes exige só a nossa vontade de fazer. E o resultado dessas coisas, quando a gente observa que se a gente for fazendo cada coisinha dessas, por pequena que pareça, o resultado acaba sendo bem melhor, acaba sendo um resultado mais feliz, um resultado mais produtivo, um resultado mais tranquilizante, mais pacificador. E que desta forma, se a gente ficar atento a ensinamentos desse tipo, do tipo que a gente vai ler aqui hoje, a gente acaba tornando-nos melhores, tornando melhor o nosso ambiente, tornando melhor os nossos familiares, nossos vizinhos, e o resultado disso tudo é a construção deste mundo melhor que nós desejamos. A gente escuta muito falar de aflições, falar de tempos difíceis, falar de tantas coisas ruins que andam acontecendo e que se divulga tanto ainda, não é, pelos meios de comunicação. Mas Emmanuel nos diz que quando se fala de aflição, é importante raciocinar sobre os impositivos da paz em nosso próprio relacionamento. Quando a gente fala de aflição, o que é que poderia combater ou se contrapor a esta aflição? Os impositivos de paz no nosso próprio relacionamento. Se a gente, ao invés de responder a uma agressão ou alguma atitude contrária à nossa vontade que alguém tome em nossa direção, tome contra nós, se a gente pensar, se a gente não responder, se a gente responder com uma resposta contrária àquela. Não é porque gritaram conosco que nós precisamos gritar mais alto para nos mostrar mais fortes. É muito comum, e a gente sabe, se a gente fizer, e quem já fez tem o resultado e sabe disso, que se alguém está falando muito alto próximo de nós, se nós falarmos bem baixinho, ele vai baixar também o tom para poder nos escutar. Ao passo que, se ficar a disputa de quem vai falar mais alto, acaba um estragando a garganta ou ensurdecendo o outro. E a gente sabe que o contraponto a algo que não é boa é fazer uma coisa boa. Um contraponto a algo que está nos prejudicando é a gente identificar e fazer algo que possa neutralizar este sentimento que está sendo levado, que está sendo considerado naquele momento. Precisamos doar a nossa paz àqueles que nos cercam, a fim de recolhê-la dos outros. Emmanuel nos diz que, como também nesta canção que Caio cantou agora há pouco, uma canção que é atribuída a São Francisco de Assis, é dando que se recebe, não no sentido pejorativo que nós temos, não é? Quando se fala principalmente das coisas materiais, mas também nos impositivos de paz. Precisamos doar a nossa paz àqueles que nos cercam, a fim de recolhê-la dos outros. Se formos nós o pacífico, aquele que toma atitudes pacíficas e que, no que faz com relação aos outros,
deixa transparecer a paz que tem em si, com certeza ele receberá de volta desses outros tantos que o cercam esta mesma paz. A paz é uma espécie de beneficência do espírito, de cuja prática nenhum de nós conseguirá escapar sem prejuízo. Outra coisa que Emmanuel nos diz é que a paz é uma beneficência do espírito e que se a gente não buscá-la, vamos tomar prejuízo. A gente não vai conseguir escapar desta paz sem sofrer as consequências. Para exercê-la, porém, é indispensável podar as inquietações inúteis e sofrear os impulsos negativos com que na terra nos habituamos, sem perceber, a dilapidar a tranquilidade alheia. Ou seja, muitas vezes a gente toma atitudes, faz coisas, sem perceber que estamos perturbando os que estão ao nosso lado. Então, é indispensável podar essas inquietações inúteis e cuidar, sofrear os nossos impulsos negativos. Muito embora estejamos ainda muito habituados com estes sentimentos, mas é necessário que a gente comece a perceber o efeito que isto está causando naqueles que conosco convivem. A obtenção do apoio recíproco a que nos referimos pede-nos a todos não apenas entendimento, mas até mesmo o exercício da compaixão construtiva uns pelos outros, para que a tensão desnecessária deixe de ser no mundo um dos mais perigosos ingredientes da enfermidade e da morte. Então, nestas palavras de Emmanuel, ele nos diz que não é preciso só entender, mas é preciso ter o exercício da compaixão construtiva uns pelos outros, para que esta tensão desnecessária que nós criamos com relação às outras pessoas deixe de ser no mundo um dos mais perigosos ingredientes da enfermidade e da morte. Como nós vemos pessoas doentes por conta dessas tensões desnecessárias, destas tensões inúteis que nós criamos, todos nós criamos para nós mesmos e acaba prejudicando o ambiente todo. Todos os que estão ao nosso lado, nós adoecemos os outros e muitas vezes isso pode nos levar até a morte, seja por doenças que nós acabamos somatizando no corpo físico, seja por conta destas tensões que acabam gerando fatos violentos que acabam gerando morte para nós ou para os outros que nos cercam. Há quem diga que tudo isso é devido ao avanço tecnológico, que em muitos casos destrói a tranquilidade das criaturas. Mas Emmanuel nos diz que a máquina funciona segundo as disposições do maquinista. E eu lembro até de uma reportagem que eu vi na TV, não lembro exatamente qual foi o canal, nem qual foi o programa, eu lembro que o repórter disse que estava nos Estados Unidos no lançamento de um desses últimos aparelhinhos, um iPhone, um desses aí, que tinha sido na noite do lançamento do último modelo, do modelo mais moderno, daquela coisa toda, e no final o inventor do aparelho, o sujeito que estava lá vendendo aquele aparelhinho, abriu espaço para a pergunta dos repórteres, e esse repórter pergunta para ele se ele tinha a consciência de que estava criando um aparelho que iria causar muita discórdia, muito problema, muita perda de energia, um modelo que, de certa forma, iria ocupar em muito tempo a mente das pessoas e eles, por conta disso, iriam ter muitos prejuízos. Ele olhou para o repórter e disse: não, eu não fiz nada disso, eu apenas inventei o aparelho. O uso que você vai dar a ele é por sua conta. Então, os avanços tecnológicos que nós temos e que às vezes culpamos pelo
pelo nosso desequilíbrio, pelas nossas tensões, pelas coisas não boas que andam acontecendo. A gente pode, às vezes, culpar a internet, culpar esses aparelhinhos, culpar A ou B, dizendo, mas a sociedade está desregrada, está complicada por conta dos aparelhos celulares, que ninguém mais conversa, vive todo mundo olhando para o celular e que ninguém dá mais conta de que o outro está do lado e que está sofrendo, etc. Bom, eu concordo plenamente com esse cidadão lá que ele disse, não, os aparelhos existem. O uso que a gente dá a eles é que causa o problema. E aí a gente tem que estar, nesses tempos, muito atentos também para estas coisas que às vezes a gente está usando sem perceber que benefício ou que prejuízos elas podem nos trazer. E Emmanuel nos traz uma indagação aqui que ele diz: o que dizer do nervosismo, da intolerância, da paixão pela velocidade temerária, da desatenção, da imaturidade de pessoas que são eleitas para dirigirem grandes empresas, para dirigirem países, do desculpismo nos hábitos que induzem ao desequilíbrio do usufruto do progresso. E diz que, ele nos diz aqui que nem é preciso a gente pensar muito sobre isso. Nos orienta e nos informa que o filme do mundo em reconstrução é revelado aos nossos próprios olhos no laboratório do dia a dia. Todas estas coisas não boas que existem na Terra não significa dizer que, pelo fato delas existirem, eu preciso fazer uso delas. Eu posso muito bem não usar nada disso, fazer tudo ao contrário destas coisas que causam o prejuízo, que causam o dano, que nos levam a situações complicadas. A gente pode e tem à disposição todas as possibilidades, todos os instrumentos, todas as orientações, todos os ensinamentos, tudo que pode nos levar a um destino diferente deste que muitas vezes nós dizemos que está pronto, que fatalmente nós chegaremos lá. A gente escuta muito pessoas dizerem: mas está muito difícil criar filhos nesse tempo. Eu, numa conversa essa semana, estava querendo mostrar para duas educadoras, amigas minhas, que tem solução. Que não é o fato de todas essas tecnologias, todas essas coisas estarem à disposição que a gente pode, deve e precisa deixar os nossos filhos utilizar. A gente precisa cuidar da educação dos filhos, a gente precisa dosar, a gente precisa dar limites, a gente precisa mostrar para eles onde começam os direitos, onde eles têm os deveres, e que esta equação precisa estar equilibrada. Direitos e deveres. O que a gente vê muito, infelizmente, é que muitos querem seus direitos, mas que não querem cumprir os seus deveres. Se nos propormos a suprimir a tensão estéril que a pouco e pouco nos arrola e tantas calamidades domésticas e sociais, é imperioso nos voltemos ao cultivo da paz e, sabendo que a divina providência nos fornece todos os recursos para a edificação do bem no campo de nossas vidas, se quisermos a paz, é necessário nos empenhemos a construí-la. Ou seja, não vai ser sentado no sofá assistindo televisão que a gente vai conseguir ter paz. Não vai ser trancado a 7 chaves detrás de 7 grades, com 1000 vigilantes em torno da casa que nós teremos paz. Não vai ser querendo que os outros façam a nossa parte que nós teremos paz.
Emmanuel nos diz isso aqui: imperioso, nos voltemos ao cultivo da paz e sabendo que a divina providência nos fornece todos os recursos para a edificação do bem no campo de nossas vidas. Se quisermos a paz, é necessário nos empenhemos a construí-la. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, nos diz que a ciência da paz, infelizmente, nesses tempos, não recebe os mesmos investimentos da ciência da guerra. Ela diz até que a ciência da paz ainda precisa ser criada, que os investimentos precisam ser feitos, que nós precisamos cuidar, porque já tem muita gente cuidando da ciência da guerra, já há muita gente investindo na ciência da guerra. Por isso, nós todos precisamos investir, trabalhar, construir a ciência da paz. A paz não está pronta e acabada em lugar nenhum. Não tem para vender, não tem como encontrá-la em nenhum local. É uma construção que precisa ser feita todos os dias por cada um de nós. É uma preocupação que nós devemos ter. E só esta nossa preocupação, só este nosso investimento, só sendo pacífico, é que esta paz se fará. Ela nos diz também que a paz não se constrói também nos grandes organismos internacionais, nem nos escritórios de governos, de instituições. Se constrói no lar, todo dia, na educação de cada um dos nossos filhos, que é sendo pacíficos, é agindo com paciência, com benevolência, para com todos os que estão convivendo conosco no recinto do lar, que nós vamos, a partir destas nossas ações, incutindo na cabeça das nossas crianças o que é ter paz, o que é ser pacífico, como se constrói a paz. Porque se a gente começar a fazer essas pequenas coisas, a tomar essas pequenas atitudes que resultam numa situação de mais tranquilidade, numa situação de mais paz, de mais felicidade, de mais atenção pelo outro, de mais compaixão um pelo outro, de mais ensinamento, de mais cobrança do compromisso. Essas coisas todas que nós fazemos no dia a dia com os nossos filhos, e estes nossos filhos que serão pais amanhã, farão também com os seus, e é isso tudo que vai proliferar, e considerando que todas essas coisas sendo feitas cada vez por mais pessoas, é que nós vamos alcançar esta paz. Uma paz que, começando no recinto do lar, que vai influenciar nestas pessoas que lá dentro estão, ao saírem na rua, vai influir também na vizinhança, no trabalho e nos lugares todos que estas pessoas frequentem. Então é desta forma que nós vamos poder conseguir fazer a paz dominar, fazer a paz vencer este clima de aflição, este clima de insegurança que vivemos. É desta forma que nós vamos reverter esta situação em que estamos. E que, se a gente começar a agir, a gente já começa a perceber que as coisas não são tão ruins como ainda se divulga e como as pessoas que estão envolvidas com as coisas não boas acham que sim. Todas as vezes em que somos chamados a agir, e a nossa resposta a essas situações é que nos mostra e demonstra para os que estão ao nosso lado quem somos.
se nós somos realmente pessoas que estão agindo no bem, que estão agindo na paz, que estão do lado bom da vida, ou se nós vamos ajudar a manter, ajudar a construir este mundo de complicações em que já estamos envolvidos. A gente sabe muito bem que esta resposta que damos à vida, que damos às pessoas que estão do nosso lado, que damos às agressões que essas pessoas nos dirigem, a resposta que a gente dá para elas é que vai mostrar para quem está do nosso lado quem somos nós. A gente sabe que uma gentileza gera gentileza, mas que também, se uma agressão for respondida com uma gentileza, também isso começa a mudar o clima, não é? Aquela história de oferecer a outra face não está necessariamente, literalmente ligada a esta possibilidade, porque de repente a gente pode viver uma vida inteira e não sofrer nunca uma bofetada, mas esta bofetada a gente pode receber de diversas formas, não é? Seja numa agressão verbal, seja numa trancada no trânsito, seja numa atitude agressiva qualquer de alguém que se dirige para nós, e se a gente der para eles uma resposta contrária, né? Não der aquela resposta na mesma moeda, der uma resposta contrária àquele sentimento, àquela coisa que ela nos dirige, certamente isto vai ter um resultado diferente. Não raro encontramos aqui e ali irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. Quando a gente está vivendo mais um Setembro Amarelo, né, em que algumas instituições, em que algumas redes sociais, em que muita gente está preocupado, né, com estas situações de tantos suicídios no nosso meio, de tantas confusões, de tantos problemas que as pessoas se agarram com eles, ao invés de enxergar neles onde poderia encontrar a solução ou qual o ensinamento que estas ações, que essas coisas estão trazendo para si, e optam pela saída mais rápida, né? Muito embora seja a pior delas, esta saída da fuga da vida. Então, nós estamos em mais um Setembro Amarelo, né? Mais um setembro onde é o mês onde mais se fala nisso, né? Onde o cuidado, onde algumas instituições tomam atitudes contrárias a este sentimento. O nosso irmão Emmanuel, ele nos diz que é provado que na Terra as tensões emocionais das criaturas encarnadas se dilatam com o tempo, à medida que essas tensões vão acontecendo, à medida que a gente vai começando a sofrer as consequências dessas nossas tensões, desses nossos desequilíbrios, da nossa falta de atitudes positivas, seguranças, conflitos íntimos, frustrações, tristezas, desânimos, inconformidades e apreensões com outros estados negativos da alma, nos espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia escura à força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico, isto nas palavras de Emmanuel, onde, quando nós não estamos cuidando destes nossos sentimentos menores, quando a gente está dando muita atenção para inseguranças, conflitos, traumas, complicações em geral, nós, quando adoecemos o corpo físico, dificilmente conseguimos a recuperação. A recuperação é bem mais complicada, né? Os médicos aqui presentes sabem disso, que quando o paciente está com a disposição e buscando se melhorar, mudando de atitudes, buscando a cura,
muitas vezes o remédio ou é com uma dosagem menor ou é ministrado por um menor curto, um período mais curto, e o resultado é bem melhor. Ao passo em que, quando se está com aquele probleminha que a gente chama de muquerela, né, onde as pessoas só estão murmurando, queixando-se, reclamando e lamentando-se de tudo que com eles está ocorrendo, fica mais difícil de conseguir resultados positivos, porque a pessoa está direcionando suas forças, seus sentimentos, suas energias para as coisas menos positivas. Uma outra orientação bem coerente com essas coisas todas, Emmanuel nos diz o seguinte: se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Ou seja, ele nos diz aqui que a religião é muito importante, a crença em Deus é muito importante na recuperação desses males. Quando a gente começa a se dedicar a boas leituras, começa a se dedicar a uma religião, começa a buscar respostas para as nossas situações em Deus, na religião, nos ensinamentos, nos livros, nas coisas positivas que elas todas têm, então estas situações tendem a ter um efeito menor. Se conseguirmos aceitar a existência de Deus e buscarmos na religião conforto, buscarmos na religião reconforto para a nossa alma, estaremos nos preservando contra os desequilíbrios que hoje nós nos deparamos. Começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Ou seja, se a gente começa a se aceitar, se a gente aceitar a nossa vida como ela é, a gente começa a melhorar a nossa vida com paciência. A gente escuta muito Rossandro, Frederico Menezes, tanta gente, tantos palestrantes espíritas, tantos ensinamentos que eles nos dão e nos falam de auto-perdão. Então, se a gente começar a aceitar a nossa vida do jeito que ela é, se perdoar pelas tantas coisas que já fizemos e que não nos trouxe bons resultados, a partir daí nós já vamos começar com paciência a fazer um movimento contrário a este movimento que nos leva a situações difíceis. Aprende a estimar os outros como eles se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Então, se a gente começar a aceitar a nossa vida como ela é, começar a aceitar que as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que conosco convivem, são do jeito que são. E nós precisamos aceitá-las como elas são, sem exigir que elas mudem, porque também nós não temos mudado, nós não temos muitas vezes condições de mudar tão rapidamente. As mudanças não se fazem da noite para o dia, do mês para o outro, na passagem do ano. A gente tem um histórico imenso de atitudes, um histórico imenso, uma carga muito grande, um passado muito cheio de coisas não boas, né? Haja vista que nós estamos na nossa melhor encarnação, então as outras todas não foram tão boas quanto esta. E hoje nós, já com os ensinamentos, com as orientações da doutrina espírita, com certeza somos pessoas imensamente melhores do que nas encarnações anteriores ou do que até do início desta nossa encarnação, do tempo em que nós não conhecíamos os ensinamentos espíritas. Porque se nós chegamos aqui é porque os outros ensinamentos que a gente teve
não nos serviram e a gente buscou, a gente correu atrás de algo mais forte, algo mais palpável, algo que nos reconfortasse mais. Dedica-te ao trabalho em que te sustentes, sem desprezar a pausa de repouso ou o entretenimento em que te restaurem as energias. Ou seja, devemos nos dedicar ao trabalho que estamos fazendo. Nos dedicar mais, com mais afinco, com mais cuidado, com mais atenção a este trabalho que nos sustenta, que é quem está nos dando o sustento material, sem desprezar a pausa para o repouso e o entretenimento que nos restaure as energias. Serve o próximo tanto quanto puderes. Outra orientação curta, possível, às vezes não fácil, porém é algo que com certeza absoluta quem já fez, quem faz, sabe do quanto isto nos é bom, o quanto isto nos faz bem. Nós já tivemos até palestras aqui nesta casa que tinha como tema fazer o bem faz bem, porque de fato a qualidade dos hormônios que são gerados no nosso organismo nos causa muito mais sensações melhores, nos dá muito mais saúde, nos faz muito melhor do que se a gente fizer o mal. Quem faz o mal, com certeza absoluta, mesmo sem querer, sente-se mal. E quem faz o bem gera em si todas as possibilidades de se melhorar. Quem serve o próximo, quem ajuda, quem faz coisas boas, com certeza absoluta, gera em si melhores resultados. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Aquele exercíciozinho da gente não passar a fofoca para frente, aquele exercíciozinho da gente ver nas pessoas ou nas coisas o que é que isso tem de bom, porque não há nada e nem ninguém que seja totalmente do mal. No nosso meio eu desconheço, pelo menos eu desconheço alguém que seja alguém tão ruim que não tenha nada de bom. Nenhuma situação que nós tenhamos vivenciado que tenha feito apenas o mal. No momento, às vezes, até a gente enxerga como não sendo uma coisa boa, mas com o tempo a gente vai ver, olha, que o resultado foi bom. E se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não teria chegado neste lugar onde estou hoje. Se a gente prestar bem atenção nas coisas que nos acontecem, o resultado acaba sendo este. Então devemos nos deter no lado melhor das situações e das pessoas, porque com certeza tem algo de bom nestas coisas que nos acontecem e nessas pessoas que convivem conosco. Não carregues ressentimentos. É aquela história do auto-perdão. Não vale a pena a gente se culpar e carregar para sempre os ressentimentos de algo que já passou e que a gente não pode mais fazer nada para modificar. A gente pode, a partir de agora, não repetir mais e fazer o que estiver ao nosso alcance, ao contrário daquilo que fizemos. E só isto vai reparar o dano que causamos. Ficar agarrado no ressentimento, com certeza não vai fazer bem. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Quando a gente, às vezes, quer ser mais do que de fato é, quer aparentar mais do que de fato é, a gente, às vezes, perde a paz. Quando a gente quer ser mais bonito, quer ser mais rico, quer ser mais ou mais ou mais, sem, de fato, ser, então
quando a gente deixa de lado a simplicidade e passa a alimentar o orgulho, vaidade e outros sentimentos que não constroem, Emmanuel nos diz que a gente evita, cultivando a simplicidade, a carga de complicações e de assuntos improdutivos que nos furtem a paz. A fofoca é algo que acaba causando guerra mesmo. E se a gente parar para pensar, e se a gente parar para ser aquele que é o último a ouvir a fofoca e não repassa adiante, com certeza a gente evita muita coisa. E às vezes quando a gente diz algo que não deveria, isso acaba gerando uma guerra nas pessoas que estão ao nosso lado, e os resultados a gente sabe quais são. Acaba nos furtando a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa, quando o fracasso possa surgir. Quando às vezes a gente se depara com situações nas quais a gente se considera fracassado, seja um prejuízo que a gente tomou, seja alguém que a gente perdeu o contato, seja lá em que situação tenha sido, se a gente admitir que isto pode nos servir de lição, então aprendamos a lição que aquele fato nos trouxe. Tempera sempre a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Ou seja, devemos, nas nossas conversas, nas nossas relações, nas coisas que fazemos, ter sempre sentimentos de alegria e de esperança. Então, este conselho, mais este que Emmanuel nos dá, tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Se a gente começar a botar nas nossas conversas um pouco de esperança, botar momentos alegres, botar assuntos mais alegres, isso de cara vai nos trazer resultados melhores, vai nos tornar pessoas melhores, vai provocar no ambiente em que estamos situações melhores. Tanto quanto possível, não te faças problemas para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Tanto quanto possível, é necessário que nós não sejamos o causador do problema. Quem é que se sente bem convivendo com a pessoa que só nos traz problemas? Não é bem melhor a gente conviver com aquele que nos traz as soluções? Que já vem conversar com a gente, tentando levantar o nosso astral, trazendo notícias boas, trazendo resultados, do que aquele que só se aproxima para trazer o problema. Se amigos nos abandonam, que busquemos outros, que consigam compreender-nos com mais segurança. As pessoas muitas vezes não nos compreendem, às vezes a gente não compreende as outras pessoas, às vezes essa coisa nos causa afastamentos, uns vão para um lado, outros vão para outro. Então Emmanuel nos diz que se os amigos nos abandonaram, que busquemos outros, que consigam compreender-nos com mais segurança. Quando a lembrança do passado não contenha valores reais, olvida o que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. Chico dizia muito isso, né? O Chico Xavier dizia sempre que a gente não pode modificar o passado, mas pode fazer um futuro melhor. De fato, o passado a gente não pode modificar. Passou. Mas as nossas atitudes no presente é quem vão nos proporcionar um futuro melhor. Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza
de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amarguras e de lágrimas. Por isso é que a gente não pode querer que as pessoas sejam do jeito que nós queremos. Cada um de nós está atravessando o seu vale de lágrimas. Cada um de nós tem seus problemas. Então, assim como eu tenho os meus, preciso ter um pouquinho de compreensão também com os problemas dos outros. Oferece sempre um sorriso de simpatia e bondade, seja a quem for. Não é muito fácil, não é todo dia que a gente amanhece de bom humor, não é sempre que a gente tem um sorriso a oferecer. Porém, se pudermos sermos simpáticos e bondosos, seja com quem for. Porque, afinal de contas, este outro, seja ele quem for, é meu irmão, é filho do mesmo pai. E nós estamos todos no mesmo barco. Então, se a gente for ser antipático, se a gente for ser carrancudo, se a gente for ser desatencioso com este outro que nos procura ou que passa por nós, que também enfrenta problemas, etc., se a gente continuar exercitando o nosso pior, as coisas não melhoram. Quanto à morte do corpo, nem penses nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la. Uma constatação, mas que muitas vezes nos traz complicações, que muitas vezes nos infelicita, que dependendo da relação, dependendo do apego, dependendo de como a gente convivia com esta pessoa que parte, isso muitas vezes nos causa desequilíbrios, nos traz muitos problemas. Mas Emmanuel nos diz que a gente nem deve pensar na morte. Por quê? Porque nós devemos guardar a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la. E todos nós também vamos passar por ela. Afinal de contas, estamos aqui passando uns dias, estamos por aqui passando por uma escola, por um hospital, numa situação em que a gente deve se curar ou deve aprender a lição para que voltemos de fato à nossa casa real, que é o mundo espiritual. E trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que, se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará, e onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. E que sejamos nós todos, cada um, a paz que desejamos. Muito obrigado.